Bom dia, meninas. Vocês estão me ouvindo? Se vocês estiverem me ouvindo, vocês me dão um ok para me saber se tá bom o meu áudio, tá? Ou escreve no chat, ou manda uma mãozinha aí, ou clica no microfone, fala assim e desliga ele de novo. Isso. Cíntia sim, Suelen sim. Ô, Rafa, aqui tem mais 4 pessoas querendo entrar. A Rafa tá me ajudando aqui, tá, gente? Porque não, né? Ah, Vai aparecer aqui em cima, aqui, tá vendo? Esse aqui é a quantidade de pessoas que tem. tá, eu queria deixar o Chat. o chat. Aí vai aparecer aqui do mesmo jeito, né? Mas de vez em quando dá uma apertada aqui pra poder ver. Tá. Bom dia para vocês. Vocês já conhecem a Rafa, né? A Rafa não gosta de aparecer, mas é ela que me ajuda, né? Nas nossas lives. E hoje, né? Eu espero quem teve aí na última live que tenha feito bastante reflexão, né? Bastante reflexão aí sobre o que nós falamos. E hoje nós vamos falar um outro tema, né? Hoje o tema, a abordagem que nós vamos trazer para nós, né, é por que nós nos cobramos tanto, ou seja, por que me cobro tanto? Alguma de vocês se cobram? Quem aí se cobra tanto? Gente, eu me cobro demais. A partir do momento que a gente encontra um caminho, a gente sofre menos e se descobre mais, né? E vai se curando mais. Eu já me libertei muito por muitas cobranças excessivas que eu fiz sobre mim mesmo, né? Mas eu sei que eu sou uma pessoa que me cobro muito e já entendo o porquê que eu me cobro muito. E isso é libertador, você entender por que que você está se cobrando e naquele exato momento você começa a trabalhar sobre aquilo, né? Então, quem aqui se cobra muito? Diz para mim. Quem se cobra muito diz assim, eu. Eu de vez em quando vocês vão ver eu olhando para cá, porque na hora que pede para entrar ali, eu vou lá mexer para a pessoa entrar na sala. Tá? Quem aí, gente? Quem se cobra muito? Diz para mim, eu. Vocês estão caladinhos, vocês estão com vergonha. Vocês estão me ouvindo, né? Que eu liguei meu microfone aqui. Olha, vamos falar então sobre isso. Vocês vão ver olhando para o lado de cá, porque eu estou com outro computador do lado de cá e eu deixei a minha pauta aqui aberta para falar um pouquinho para vocês, tá? A questão de se cobrar muito, a gente chama de autocobrança excessiva, tá? Em algumas áreas, sim. Cristina, em algumas áreas você se cobra? Olha para você ver. Então, nós chamamos de autocobrança excessiva. E o que, que é essa autocobrança excessiva? A autocobrança excessiva, que a gente cobra em excesso de nós, é um padrão rígido de exigência interna, tá? Onde nós colocamos metas inatingíveis. Existem coisas que você cobra de você mesmo que praticamente ninguém consegue. Ou então, alguns conseguem, mas por causa de algo que aquela pessoa tem, ou seja, nível de entendimento, de controle. É igual, por exemplo, já encontrei pessoas que falam assim comigo assim, nossa, eu queria conseguir fazer isso, eu fico com raiva porque eu não consigo fazer como você, gente, mas aqui nós estamos falando de um caminho que eu estou traçando há anos, de cursos que eu faço, de mentorias que eu faço. Eu tenho hoje, na média, 4 mentoras, cada uma de uma área. Então, a gente se cobra demais. Por a gente olhar. Deixa eu permitir essa pessoa entrar aqui, gente. Por a gente olhar a circunstância, nós nos cobramos muito. Nós nos cobramos muito. E acaba que cobramos coisas que não é para nós. O problema é que a gente quer viver muito pelo que a gente vê,
pelo que a gente já ouviu. É igual hoje. Hoje você vai ver aí muitas mulheres buscando ter um corpo escultural, porque elas entendem que aquilo ali é perfeição. Mas não é. Mas não é. Aquilo ali não é perfeição. Existem sim mulheres que têm uma genética. Gente, existem mulheres que têm uma genética de um corpo, né? A gente fala, o famoso antigo que falava violão, hoje nem se fala mais sobre isso. Hoje se fala um corpo de academia, essas coisas. Existem pessoas que têm essa genética. E quanto mais elas cuidam, melhor fica o corpo. Mas existem mulheres que têm uma genética que o corpo, os ossos são mais largos, o corpo é mais largo, você não vai conseguir ser uma pessoa, aquela modelo de antigamente, que eles comparavam muito com Gisele Bündchen, né? Sei lá como é que fala. Então, são genéticas. E às vezes a gente quer exigir isso de nós. Isso aqui é um exemplo que eu dei para que você entenda. Então ela busca a perfeição e sente que nunca é bom o suficiente. É igual, às vezes você cuida de casa e sempre se cobra. Você não consegue sentar num sofá porque você acha que, não, enquanto eu sento aqui, nossa, eu tinha que fazer aquilo, eu tinha que fazer aquilo. Sendo que por quê? Por que você tem essa cobrança? Por que você cuida de todo mundo e ainda se acha que não cuidou? Né? Isso é uma autocobrança excessiva. Tá? Então, como que se caracteriza essa autocobrança? Como que eu sei que eu tenho essa autocobrança excessiva? Né? O que acontece? Vou deixar meu celular aberto, que se alguém não tiver conseguindo entrar no Google Meet, eu tenho que saber. E vocês me falam também, tá, gente? Se eu não olhar. Essa cobrança alta excessiva, como que eu encontro essa característica? Eu me critico muito, tá? No caso, eu critico muito a mim mesma, e as pessoas não, tá? Eu tenho um pavor de errar, medo de errar, muito medo de errar, né? Eu tenho deixa eu colocar essa menina aqui, deixa eu falar aqui agora. Eu tenho uma paciente que ela tem um potencial tremendo, mas ela tem medo de errar. Medo de errar. Então, tudo que é novo para ela é pavoroso, pavoroso, pavoroso. Então, ela tem medo de errar. Faz muita comparação, que foi o que eu falei com vocês, né? Comparando a questão do corpo, comparando, às vezes, por exemplo, a pessoa que tem uma boa alimentação e você quer fazer essa boa alimentação e você não está conseguindo, aí você começa, em vez de você focar no seu objetivo, você começa a focar, fulano consegue, eu não consigo, fulano consegue, eu não consigo, ai, que vergonha, ai, que absurdo, entendeu? Então, a pessoa que tem esse tipo de pensamento, ela tem uma autocrítica excessiva, tá? Dificuldade em valorizar suas próprias conquistas. É igual o exemplo que eu te dei aí, você cuida às vezes da casa, e aí quando você senta um pouquinho para descansar, você já não acha que seria legal você deitar ali para descansar, porque minha roupa está na máquina. Era para não ter pegado a roupa do varal. É porque eu tenho que fazer isso. A pessoa, ela sempre está se cobrando, ela nunca consegue olhar, por exemplo, e falar assim, gente, eu tenho uma roupa na máquina para pegar, mas que bom, olha, eu já passei pano na casa, né? Ou então, você chegou do serviço, não conseguiu fazer nada, aí você começa a reclamar que não consegue fazer nada, que não sei o que, mas em vez de fazer isso, por que não foca? Nossa, graças a Deus, venci um dia de trabalho. Então, isso são autocrítica excessiva. Alguém se identificou aí, gente? Alguém se identificou? Né? Então, a gente dá muita excesso de crítica. Às vezes você foi convidada para fazer uma ministração, um momento de oração, aí você conseguiu fazer ali uma oração de 1 minutinho, 2 minutinhos, aí você começa a se cobrar, nossa, eu deveria ter falado assim, eu deveria ter cobrado isso, eu deveria ter colocado a mão estendida. Uma autocrítica, mas em vez de você focar assim, gente, eu consegui. A Mara tá querendo entrar? Gente, deixa eu ver aqui se tem, mas aqui não tá mostrando para mim. Ver aqui. A Ruth não conseguiu entrar, mas é porque ela tá saindo pro trabalho. Mas a Damara, o convite não tá aqui não, gente. Ela tem convite, Sueli? O convite, assim, ela tá no grupo? Com... Ela tá no grupo? Enviar de novo? Deixa eu enviar o link.
Mas no grupo ela tá, não tá? Ah, tá. Então, reenviei o convite para ver se ela entra. Porque aqui eu não tô vendo ela tentando. Porque aparece para mim as pessoas da sala. Aí, se quer qualquer coisa, pede ela para ir falando aí. Aí eu chamo a Rafa, para Rafa ver o que pode ser feito, tá? Então, alguém tá identificando aí, gente, essa cobrança, sabe? Então, a gente sempre se cobra o tempo todo. Então, o que acontece? Nós entendemos, né, como psicanalista, nós entendemos que nós mesmos criamos juízes dentro de nós. Nós criamos juízes dentro de nós. É igual eu quero falar aqui para vocês um pouquinho do que Andrea Velmont. Quem conhece Andrea Velmont? Andrea Velmont, ela falou. Eu tô parando de vez em quando eu tô procurando, tá, gente? Eu acho que agora vai conseguir ver ela. Deixa eu ver aqui. Aí, ó, tá vendo? A Kessia tava aqui para pedir para entrar. Ela eu não achei aqui ainda não. Será que ela não tá conseguindo entrar, não? E a Kessia entrou no convite lá. Qualquer coisa eu volto lá e vejo. Meu celular tá aberto aqui, tá, gente? Quem conhece a Andrea Velmont? Quero falar um pouquinho uma frase que a Andrea Velmont falou, né? O que acontece? Andrea Velmont deu um exemplo muito bom certa vez, né? Em uma das mentorias dela, ela falou assim, que nós somos, entre milhares de espermatozoides, nós fomos o único que passou, que venceu. Às vezes você tem uma irmã gêmea, mas você venceu. Você estava bem, mas você venceu, né? Então, assim, nós, em muitos espermatozoides, nós vencemos, tá? Então, nós somos perfeitos, amados. Nessa guerra aí de espermatozoide para vir, para ser fecundado, nós vencemos, tá? E nós nascemos perfeitos, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós já nascemos como vencedores. Entre todos ali, nós nascemos, nós somos os vencedores. Todos tentaram entrar, mas fomos nós que passamos, nós que conseguimos lá ó, entrar e estar aqui hoje, tá? Só que o que acontece? Com o tempo, as lutas, as guerras, os traumas, as dores, tudo isso vai nos afastando realmente de quem nós somos. Então, algumas pessoas hoje se está afastada de quem elas são. Centímetros, metros, alguns já estão a quilômetros. É como se fosse um copo de água. Por quê? Aqui um copo de água. Esse copo de água, ele não é pesado. Mas se eu ficar a live toda do jeito que sim, olha, assim, só com vocês conversando, vai chegar uma hora que o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer? Eu quero que vocês têm que conversar, porque nós estamos aqui em um grupo de terapia. Então, você fala, você põe para fora o que você está achando, e aí nós vamos ir conversando. É assim que funciona a terapia. Seu braço vai doer. Isso aí, meu braço vai doer. Por que o meu braço vai doer, gente? Por que o meu braço vai doer? Nós estamos no grupo de terapia e, mediante a sua resposta, eu vou te ajudando a entender o que está aí na sua cabeça. Porque está na mesma posição, ó. Porque está na mesma posição. Tá vendo? Olha, porque daqui a um tempo também, esse copo, para mim, não vai pesar só como um copo de água. Já vai pesar como se eu tivesse com 1 litro de água, depois com 2 litros de água. Vai pesar, mas ele não é pesado. Assim acontece com as críticas que você está fazendo a você mesmo. Uma crítica, você começou a pensar com o tempo, o seu copo vai pesar. É isso, meu copo vai pesar. Então, com as críticas que nós fazemos por nós, às vezes você pensa que não é nada, mas ela vai pesar. Ela vai pesar. Certa vez eu estava com uma pessoa e essa pessoa falou assim com a outra: Ô, fulano, deixa de ser feio. Nós estávamos todo mundo em amizade, gente, conversando. E ela falou assim: deixa de ser feio. Ela é uma brincadeira, a gente fala isso, né?
Na verdade, eu não tenho essa maneira de falar, não, mas eu já vi muita gente brincando e falando assim. Aí, passou uns 15 minutos, aquela pessoa, não a pessoa que falou de ser feia na brincadeira, mas aquela pessoa, diante de uma conversa, aquela pessoa, ela começou a falar que ela era feia, né? Aí aquela pessoa que brincou com ela sentiu, ela virou e falou assim: ô fulano, você se acha feia? Você levou aquilo que eu falei para você? Aquilo ali é uma brincadeira, tá? Aquilo ali é uma forma de falar. Você não é feia, você é uma pessoa bonita. Você é uma pessoa assim, assim foi falando. Então, com o tempo, a nossa crítica aqui, ela comentou uma brincadeira com a pessoa, mas a pessoa, aquilo entrou como dentro uma crítica. A pessoa não ficou com raiva, mas entrou. O que eu quero dizer para você é que aquilo que você critica de você mesmo, ou que você cobra, porque uma cobra, lembra que eu falei com vocês, a autocobrança, a cobrança excessiva é uma crítica a você mesmo, tudo aquilo que você está criticando a você mesmo, uma hora, na verdade ela está entrando, e uma hora ela vai pesar. No início, pode não parecer, no início pode parecer uma brincadeira, mas com o tempo vai pesar. Vai pesar, tá? Então, olha para você ver, nascemos perfeito, mesmo que nós entendemos que a Bíblia diz que nós nascemos em pecado, a Bíblia também diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas nós nascemos perfeito, nós vencemos uma guerra para nascer, vencemos uma guerra, fomos o primeiro e o único naquela guerra. Às vezes nós temos gêmeos, igual eu virei para vocês e falei, mas nós temos uma identidade única. Ninguém nasceu com a minha identidade. Então, nós somos únicos, nós somos vencedores, nós somos imagem e semelhança de Cristo. Com o tempo, essas guerras, esses traumas, essas lutas, essas dores foram nos afastando de quem nós somos, afastando de quem nós parecemos. Com quem nós parecemos? Imagem e semelhança de Cristo. Muitos de nós estamos assim, nos perdendo, amados. E não é para o mundo. Igual muitas das vezes a gente diz assim, não perca para o mundo, não podemos perder para o mundo. Muitos de nós estamos perdendo para nós mesmos. Deus tem um propósito na vida de cada um. A minha oração com o Senhor tem sido sempre essa. Deus, eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida. Então, me direcione cada vez mais a estar nesse caminho. Eu sei que é escolha minha, Deus, mas se em algum momento eu me afastar desse propósito, tenha liberdade de me colocar novamente nesse caminho, para que eu possa caminhar. Deus não vai me pegar a força e me colocar no meu caminho. Deus não vai me pegar e falar, esse é o seu caminho. Ele já está mostrando para nós, tem dois caminhos. Um te leva a bênção, outro te leva a maldição. Então, a autocrítica não vai te levar para um caminho de bênção. A cobrança excessiva de você mesmo não vai te levar. E eu vou te explicar por que você faz isso, tá? Eu preciso que você entenda um pouquinho isso aqui, tá bom? Então, nós estamos perdendo muito tempo e perdendo para nós mesmos, tá? Para nós mesmos. Por que nós perdemos para nós mesmos? Porque nós ouvimos muitas coisas. Ah, você é feia. Lembra do exemplo que eu dei? Ah, você é chata. Ah, você não tem capacidade para ser isso. Ah, você não consegue. As críticas que vai ficando excessivas, olha. Ah, você é boba. Ah, você fala demais. Ah, você é chata. Ah, você nunca consegue deixar nada direito. Tudo que você faz é errado. Ah, você é fria demais. Ah, você é uma pessoa várias coisas que eles vão falando, né? Ah, você não nasceu para isso, você não vai conseguir ser assim, ah, você não nasceu para ser próspero, todo mundo na sua família tentou um negócio, deu errado, o seu negócio vai dar errado também. Então nós vamos pegando aquilo ali, nós vamos nos perdendo. Às vezes Deus te dá, Deus tem um propósito, às vezes não, Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes ele já está todo preparado lá para você, não é às vezes, ele está preparado para você, mas você precisa alcançar. E às vezes Deus coloca aquilo e você começa a ter planos na sua mente, objetivos e sonhos. Aí o que acontece? Você vai e compartilha com algumas pessoas e aquelas pessoas dizem assim, eu não acho que isso é para você, não. Aí eu não acho que você deve fazer isso, não. Olha, um tanto de gente que deu errado, que fez isso e deu errado. Se eu fosse você, não fazia isso. Alguém já viveu isso, gente? Alguém já viveu isso? Às vezes você está lá
empolgada para fazer uma coisa, algo que Deus coloca em você mesmo, tá lá na sua essência. Aí a pessoa vira e fala assim, não acho que vai dar certo, não. Se eu fosse você, não fazia isso, não. Ah, bobo, esse negócio não dá certo, não. Lembra que eu comentei aqui com as meninas? Eu não lembro se foi nos nossos 21 dias ou se foi já na mentoria. Que quando eu me converti, a minha melhor amiga na época, ela falou para mim assim: se você se converteu, eu não vou ser sua amiga, não. Olha, já veio uma pressão para quê? Para me perder a minha identidade. Porque eu só me encontrei a partir do momento que eu entrei com Cristo, que eu aceitei a Cristo. Porque ali eu permiti ele trabalhar. Então, se eu ouvisse, tivesse medo de perder a amizade dela, eu não vivi o que eu vivia hoje. Eu só encontrei hoje a psicanálise. E através da psicanálise tem trazido cura para outras pessoas, para muitas pessoas. Só encontrei isso a partir do momento que eu encontrei Jesus. Porque se eu encontrasse Jesus vivendo a psicanálise sem meus princípios, sem os princípios da palavra de Deus, sem os princípios que o Senhor já colocou em mim, se eu não ia fazer da forma que faço hoje. Entendeu? O meu trabalho não seria dessa forma, porque hoje nós temos psicanalistas, terapeutas, psicólogos que não são cristãos. Então, eles não vivem uma base bíblica e acabam te conduzindo a outros caminhos. Eu não vou parar aqui para contar, mas eu já dei exemplo para as meninas na mentoria do que uma psicóloga sem princípios cristãos me instruiu há mais de 15 anos, mais de 10 anos a fazer com uma das minhas filhas, a permitir que minhas filhas fizessem porque ela estava se descobrindo. Então, comigo foi quando iniciei com o salão, porque já era algo de família, mesmo todas tentaram trabalhar nessa área, para ela mesma, mas não foram para frente. Muitos diziam que não ia dar certo, graças a Deus. Eu já estou bem nessa. E está vendo? Está vendo, Poliana? Querendo tirar você daquele caminho. Nós precisamos não dar ouvido a essas críticas. Muitas de nós estamos nos cobrando e nos perdendo no meio do caminho, porque nós estamos ouvindo as vozes que está tirando a nossa característica, a nossa identidade, tá? E nós perdemos para nós mesmos. E nós somos uma potência na mão de Deus. Nós somos uma potência na mão de Deus. Para quê? Para ser usado nessa terra. O problema é que nós nos perdemos nesse caminho. Quem já viu aquele viagem do filme Viagem ao Fim do Mundo ou Viagem ao Núcleo da Terra? Um negócio assim, que tem uma máquina e que essas crianças entram lá, adolescentes, crianças entram lá e eles vão lá pro meio do mundo, pro meio da Terra, pro centro, acho que é Viagem no Centro da Terra, que vai lá pro centro. Esse filme é antigo, eu era criança quando eu assisti esse filme. Então, eles vão lá para descobrir tudo que tem lá, né? As terapias, a psicanálise, o nosso momento aqui é para isso. É para que você descubra coisas que estão aí dentro e que está te paralisando. Né? É como se você fosse escrever um livro da sua idade, pegar um livro da sua idade, mais ou menos até os 7 anos, e ver tudo de novo, tudo novamente. O que aconteceu? Qual foi a sua história? Porque eu falei isso com as meninas, né? Lá na nossa mentoria Chama de Débora, eu falei sobre isso. Até os 7 anos, nós estamos aprendendo. Tudo que nós vivemos até os 7 anos não mostra a nossa clareza de identidade, porque nós somos dependentes e fazemos tudo o que nos ensinamos. Comemos o que nos damos, vamos aonde somos levados, vestimos a roupa que nos dão. Não é assim até os 7 anos, gente? Não é assim? Assiste o que colocam para nós assistir. Sentamos aonde querem que nós sentamos. Andamos perto com colegas, brincamos com colegas que querem que a gente brinque. Não é assim? Até os 7 anos, nós falamos sobre isso na mentoria. Então, é vasculhar isso aí, tá? O que nós não podemos deixar é ser vencidos por essas lutas e por causa disso nós nos cobrarmos muito, 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 muito. Olha o que aconteceu. Lembra de Pedro? Pedro, quando ele estava ali na reta quando ele viu Jesus, ele foi andando até Jesus. É isso? Ele foi andando até Jesus, ao foco, ao propósito. Só que quando ele olhou as circunstâncias, ele afundou. Assim também é na nossa vida. Se nós olharmos as vozes das pessoas que nos criticam, nós vamos nos cobrar mais.
Nós vamos parar de caminhar num propósito e nós vamos começar a achar que não somos capazes. E por causa disso, você sempre vai fazer alguma coisa e nunca vai estar bom. Por quê? Porque ali, às vezes, é algo que você está insistindo. Mas a sua capacidade não é sobre aquilo que as pessoas estão dizendo para você que você é bom. Vou ligar o meu carregador aqui. Não é sobre aquilo que as pessoas estão dizendo que você é bom. É sobre aquilo que Deus colocou dentro de você. Vocês já ouviram, sabe a palavra sincera? Da onde vem a palavra sincera? Sincera significa sincera. Sincera. Eu quero colocar um outro negócio aqui que eu fiz para mostrar para vocês. Sincera significa sincera, tá? E aí, o que que acontece? Essa palavra veio de um tempo, o que que acontecia? As pessoas transportavam cera nos barcos. Só que com essa questão de ir nos barcos, as imagens batiam muito umas nas outras e deformavam algumas partes. Aí, se deformasse o nariz, aí eles pegavam um pedacinho de cera, colocavam no nariz e aperfeiçoavam e consertavam o nariz. Se quebrasse um dedo, fazia alguma coisa, era assim que eles faziam. Ou se, por exemplo, comprasse uma imagem, não gostasse dela, mandava aumentar com a cera. Eu tenho aprendido isso. Há muito tempo eu sempre me coloquei nessa posição que eu não merecia, porque as pessoas me faziam acreditar. Não permita com que as vozes tirem a sua essência. Com isso você se cobra, com isso nós nos cobramos muito. Né? Com isso nós nos cobramos muito. Por quê? Você ouve às vezes a vida inteira. Você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. Quando você vai investir em algo, fazer em algo, você pensa assim, não adianta fazer, não, eu não sou capaz de conseguir esse negócio, não consigo esse trem. Aí você não faz aquilo que você queria tanto fazer e depois você começa a se cobrar mais ainda. Gente, tudo que eu faço eu não termino. Meu Deus, eu comecei aquele curso e não terminei. Eu comecei aquela mentoria e não terminei. Eu comecei isso e não terminei. Eu abri meu negócio e não continuei. Aí você começa a se cobrar, porque muitas das vezes nós estamos dando um ouvido aonde não precisava ouvir. Lembrando, olha a cera. Aí as pessoas moldavam essas imagens com a cera. Então, todo mundo, quando as pessoas iam comprar as imagens com cera era mais caro. Não sei se tem alguém pedindo para entrar aqui, gente. As imagens com cera era mais caro. Deixa eu ver aqui, acho que não. Não, as imagens com cera era mais barato e as imagens sem cera era mais caro. Por quê? Porque as com ceras, elas tinham perdido realmente o valor real. Ela já não era algo perfeito. Ela já não tinha uma identidade própria, né? A moldagem delas mudaram. Então, elas não eram mais aquela imagem com precisão. Então, as imagens sem cera eram mais barato. Então, as pessoas, quando queriam comprar algo original, elas falavam assim: eu quero essa imagem, mas eu quero uma imagem sem cera. E aí veio, da onde veio a palavra sincera, né? Tem todo o significado também a palavra sincera, mas eu estou falando aonde que veio. Então, sem cera, nós precisamos ficar sem cera. Nós precisamos voltar à nossa essência, voltar a entender quem nós somos em Deus, tá? Então, o que a gente entende? Dentro da psicanálise, nós entendemos que nós montamos na nossa mente um juiz. E esse juiz, ele nasce de quê? De regras que nós ouvimos na infância, das cobranças que o mundo faz com nós. Lembra que nós falamos do corpo perfeito? O que o mundo traz como perfeição? Gente, até no nosso meio de religioso, nós vivemos isso. Nós entendemos, às vezes, a gente hoje, eu não sei se vocês, a gente vive muita crítica. Não só como pastoras, mas também como mulher, né? Como mulher. Você, às vezes, recebeu uma visão do que é ser uma mulher cristã. Há muitos anos, eu entendia que ser uma mulher cristã era aquela que eu tinha que sempre deixar o meu lar impecável. E eu tinha que ser uma boa mãe. Eu tinha que ser uma esposa sábia. E essa sabedoria que eu entendia era que eu tinha que fazer tudo
tudo que o meu marido queria, tudo do jeitinho dele, tudo da forma dele. Os meus filhos eu tinha que estar ali sempre, sabe? Eu tinha que sempre deixar tudo organizado. Se ele chegasse, deixasse as coisas fora do lugar, eu pegava, tinha que pôr sempre caladinha, porque a mulher sabe, não pode ser faladeira. Por quê? Porque eu ouvia isso. E o que eu ouvia, quando eu lia, eu via isso até a gente compreender. Porque lembra que eu falei para você, nós começamos a colocar juízes dentro de nós, pelo que a gente ouve. E muitas pessoas, por falta de sabedoria, a palavra do Senhor fala, esse povo perece por falta de conhecimento. Muitas pessoas, por falta de conhecimento, passam ensinamentos errados. E aí a gente vai ouvindo, igual eu ouvi, e me cobrava muito. Por quê? Porque meus filhos foram crescendo, as dificuldades foram chegando, precisou de eu trabalhar fora. E aí o que acontece? As cobranças dentro de mim eram grandes. Porque às vezes eu chegava cansada do serviço, eu tinha que ir para a igreja, mas eu não tinha conseguido organizar minha casa do jeito que tinha que ser. E aí eu começava a me pôr como quando não era uma mulher sábia. Às vezes eu estava nervosa para ensinar uma tarefa para o meu filho, e aí eu me culpava porque eu não era uma mãe de exemplo, porque eu estava nervosa com meu filho. E uma mãe, uma mulher sábia não pode ser assim com o filho. Então você vai ouvindo aquilo e vai impregnando e começa a se cobrar e ao mesmo tempo se culpar. Mas isso não é ser uma mulher sábia? Sim, é ser uma mulher sábia. Mas ser uma mulher sábia é você compreender. Eu cheguei do meu trabalho, hoje nós todos trabalhamos, e eu cheguei do meu trabalho. E o que eu posso fazer, eu vou fazer. E se eu não conseguir fazer, outro dia eu vou fazer. Entendeu, gente? Isso é diferente. Não quer dizer que você não tenha que fazer isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo? Para vocês não confundir aí. Não estou dizendo que você não possa fazer isso. Não estou dizendo que você não fique nervosa ao ensinar uma tarefa para o seu filho, porque você já está cansada, já trabalhou o dia inteiro sobrecarregada. Eu estou dizendo que às vezes quando você está ensinando o seu filho e você fica nervosa, você pode respirar, né? Existe toda uma técnica para que você fique mais calma, inclusive o meu e-book, para quem tem filhos aí, explica o que está acontecendo com a criança. Então, você pode respirar ali e voltar a ensinar ele, ou então você pode retirar um pouco ali da mesa, para pedir ele para dar uma licença, ir lá e beber um ar, buscar isso e entender que não é porque você não é uma mulher sábia, mas é porque você está cansada. Mas aí a gente vai ouvindo vozes e começa a se cobrar. Eu não sou uma boa mãe. Eu não sou uma boa esposa. Eu não sou uma boa. Deixa eu ver aqui quem tá entrando aqui, gente. Aí começa a dizer. Você começa a se cobrar e dizer: eu não sou uma boa mãe, eu não sou uma boa esposa, eu não sou uma boa filha, eu não sou uma boa serva de Deus. Aí a gente começa a se cobrar, mas no momento é só você trazer consciência. Não, eu estou assim porque hoje eu estou cansada. Não, porque eu estou na TPM, não, porque eu estou entrando na menopausa, mas eu posso sair um pouco, respirar, voltar. Não é porque eu não sou uma mulher sábia. Vocês entenderam? Então, nós começamos a criar juízes dentro de nós pelas palavras que nós vamos ouvindo. Tá? Então, o que acontece? Nós passamos a acreditar que só teremos valor se formos perfeitos, se nós formos do jeito daquilo que nós ouvimos, do jeito que as pessoas falaram, onde que nós lemos ali e achamos que está certo. Você está entendendo? Então, olha para você ver, o resultado disso não é um crescimento, tá? Mas sim uma ansiedade que nos paralisa. Você sempre fica preso naquela conversa. Eu não sou uma mulher sábia, eu não sou uma boa mãe, eu não sou. Às vezes você está no seu trabalho e você fez algo errado e alguém te xingou. Né? Às vezes você pega assim, gente, um patrão rude, vira para você e fala assim: não, você é incompetente, você não consegue resolver nada. E às vezes você começa a não resolver algumas coisas porque você está com um problema familiar e você começa assim: gente, realmente eu sou incompetente, eu não consigo fazer nada. Mas não é que você é incompetente. Talvez aquele problema que ele queria que você resolvesse, você não conseguiu resolver. Não é porque você é incompetente. Talvez porque você não estava bem naquele dia. Talvez porque é algo que não compete a você mesmo. Ele está te exigindo demais. Talvez a sua mente aquele dia estava com outras coisas. Né? Olha o que a Aline está dizendo. Sempre me cobrei muito por causa da opinião dos outros e sofri demais por isso. Mas aprendi como uma amiga, uma mulher de Deus que me ensinou que a opinião dos outros não paga as minhas contas, não coloca comida na minha mesa e não muda o meu caráter. Quando entendi isso, foi libertador, graças a Deus. Olha para você ver. É isso aí.
Você precisa ter esse entendimento, tá? Então, olha o que acontece. O resultado disso é você paralisar. Olha se a Aline tivesse paralisado no que as pessoas estavam falando com ela, na questão de coisas ruins. Né? Ela ia paralisar, não ia viver o propósito na vida dela, não ia se sentir libertada disso. Porque às vezes as pessoas pensam, gente, que libertação é só de coisas demoníacas, lá na igreja, não, libertação é de crenças também. É dessas vozes que nós colocamos dentro de nós como um juiz, tá? Como um juiz. O erro bastante comum e que às vezes usamos é na nossa fé. Eu dei esse exemplo aqui para vocês, tá? É na nossa fé. E aí nós começamos a nos chicotear. Nós começamos a nos chicotear o tempo todo, focando apenas nas regras. Focando apenas nas regras. É igual jejum, né? Igrejas, nós entramos constantemente em jejum. E às vezes você, por uma questão de saúde, você não pode fazer tal tipo de jejum prolongado, ou por algum tipo de problema você não consegue fazer um jejum prolongado, aí você começa a se cobrar e achar que você não é uma pessoa que realmente teme ao Senhor porque você não consegue fazer um jejum prolongado. Por quê? Porque quem realmente serve a Deus consegue fazer jejuma. Mas aonde está escrito na Bíblia as horas certas de fazer jejum? A Bíblia não fala. Né? Então, é algo que está interno nosso, é uma decisão sua com Deus. Às vezes, meia hora de jejum para você é como se fosse 8 horas de jejum para uma pessoa. Então, a gente se cobra muito, até mesmo no nosso meio cristão. Né? Às vezes você não entra naquele jejum um jejum de 24 horas, você não entra. Não, aí você encontra a irmã, não, você não está fazendo, irmã. Nossa, que crente você é, que mulher de Deus você é, você não consegue fazer um jejum. Então nós nos criticamos muito por isso, tá? Mas o cristianismo real não é sobre perfeição humana, tá? É sobre perfeição de Cristo, tá? É a perfeição de Cristo. Você está vendo olhando para o lado aqui, porque eu fiz o meu esboço do lado de cá. Tá? Então, mas o cristianismo nosso, o cristianismo real, na verdade, ele não é sobre perfeição humana, nossa perfeição, é sobre a perfeição de Cristo. Quando nós nos cobramos de ser perfeito, nós tentamos salvar a nós mesmos, pelos nossos esforços. E não é, tá? Não é. A graça significa que Deus já sabe que somos limitados e mesmo assim Ele nos ama e nos perdoa, tá? Olha o que acontece na cobrança, tá? Quando a gente se cobra demais. No nosso cérebro, no topo da nossa mente, da nossa cabeça, na verdade, né? Que aonde a parte que tem sobre metas, a parte de metas do nosso cérebro, a parte do nosso cérebro de regras, porque o nosso cérebro ele é dividido, gente. Ele é dividido. Existem as partes das emoções, tudo, tá? A parte da sensibilidade. E a parte onde tá essas questões aí das metas e regras é a voz que dita tudo o que deveria fazer. Tudo. Então, se você ouve muito uma coisa repetidamente, foi para essa parte do seu cérebro. Então, aquilo que você ouviu e colocou no seu cérebro, você começa a exigir que seja aquilo. Ele vai ditar para você as regras. Por isso que o Senhor fala que nós precisamos ter uma mente transformada. Ele vai ditar para você as regras. O que você ouviu, lembra dos 7 anos que eu falei? Que tudo que você, até os 7 anos, você não fez nada novo, você foi ensinado. Foi ensinado coisas novas para você, mas você foi ensinado. Da sua essência ainda não foi extraída com identidade total em Cristo, né? Então, olha para você ver, essa parte do nosso cérebro está recebendo informação e essa parte dita em nós as regras. Dita em nós as regras. Então, aí nós vamos bater numa tecla, né? Muitas pessoas pensam assim, não precisa congregar. Ah, não, eu busco o Senhor de casa, eu oro em casa. O que ela está ouvindo? O que ela está ouvindo? Né? O que ela ouvir vai ditar como regras. É por isso que ela, hoje, algumas pessoas dessas já nem vão na igreja, porque ouviu muito de, às vezes, ministrações de igrejas online aí que está dizendo assim, não, nós podemos estar aqui cultuando a Deus do mesmo jeito. Ela ouviu, aquilo ali para ela é certo, então agora está ditando a regra dela.
Quando essa voz é exigente demais, ela assume o controle do cérebro, tá? Nós passamos a usar a mente para resolver problemas, nós deixamos, na verdade, de usar a mente para resolver problemas e passamos a usar ela somente para criticar. Nós passamos só para criticar. Em vez de ser para resolver, nós criticamos. É por isso que você começa a te criticar tanto. Ouviu tantas críticas, ouviu tantos conselhos, que dizia-se conselho, mas era o conhecimento da pessoa, era o entendimento da pessoa. Eu contei aqui, já contei lá na igreja, meu pai uma vez, quando eu era criança, adolescente, eu pus uma pulseirinha na minha perna, e ele falou comigo que se eu continuasse aquela pulseirinha, minha pé ia cair. Minha perna ia cair tudo, meu pé ia cair. Aquilo ali para mim é pavoroso, pavoroso. Entendeu? Então, são coisas que você vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo, vai ouvindo. E aquilo, hoje tem pessoas que não usam certas coisas porque elas pegaram aquilo como uma cultura verdadeira. Existem coisas que realmente são verdade? Sim. Existem outras que são colocáveis em nós e que esse juiz ditou como regra. Se ficar confuso, vocês me falam. Tá? Por isso que eu deixei mais para o finalzinho para vocês pegarem com mais ênfase, porque é isso que eu expliquei a parte de cima, primeiro, tá? Então, é por isso que nós nos criticamos tanto. Porque existe um juiz para nós, é um modo de falar, tá, Marcos? No nosso cérebro, que ele ouviu muitas coisas e digitou como regra. Então, a mulher sábia. Muitas pessoas não sabem o que é ser a mulher sábia. Elas acham que a mulher sábia é aquela que resolve tudo, que está pronta para tudo. E não é. Mas o que nós ouvimos é sim, que a mulher sábia edifica o lar, a tolha destrói. Então, a mulher sábia ela tem que ficar calada, a mulher sábia ela tem que fazer isso, a mulher sábia tem que fazer aquilo. Mas você buscou saber o que é isso? Né? Então, a gente precisa buscar. Né? Se a gente for olhar, a gente precisa entender. Aí, o que é ser cristão? Ser cristão é ser perfeito? Não, que a perfeição só tem em Cristo. Só Cristo é perfeito. Então, ser cristão, ser uma mulher cristã, não é ser uma mulher perfeita, mas sim uma mulher que, do seu jeito, da nossa forma, oramos, jejuamos, buscamos ao Senhor, caminhamos com Cristo, fazemos boas ações. Gente, as pessoas não entendem sobre isso. Muita gente não entende. O que é ser mulher sábia? Mulher ser sábia é uma mulher que teme ao Senhor, uma mulher que sabe proceder, uma mulher que faz boas ações, né? Uma mulher que cuida do seu lar, que tem a sua vida também profissional, mas cada uma tem a sua característica. O meu jeito de cuidar da minha casa não é o seu jeito. Por mais que você possa usar o mesmo método que eu, mas não é o meu jeito. O meu jeito de trabalhar não é o seu jeito. Então, cada um tem um jeito. Não existe a fórmula certa, né? Existe o caminho certo. Existe o caminho certo. Quando você erra, quando nós erramos, o nosso cérebro, ou seja, existe uma área aqui que entende que nós corremos perigo de vida. Você sabia disso? Tá? Então, quando essa parte do nosso cérebro percebe o erro, ele entende que aquilo ali é perigo, tá? E aí, o que acontece? A mente libera hormônios de estresse. É por isso que quando alguma coisinha, quebrou um copo, seu coração acelera, às vezes algumas fica tremendo. É ou não é, gente? Quem que aqui já viveu coisas boba? Boba, boba, boba. E aí você vai morre. Quem já viveu isso? Coisa simples. Você quer fazer um bolo para a família, o bolo deu errado. Aí o bolo deu errado e você desespera mais ainda, né? Você esqueceu de uma data de aniversário, esqueceu de uma data de casamento, esquecer coisas assim, às vezes coisas, aqui umas coisinhas importantes, mas tem coisas mais, igual eu falei que vocês, um copo que quebrou, um prato que quebrou, né? Quem já viveu isso? Essa parte do nosso cérebro, tá? Quando nós erramos, existe essa parte do nosso cérebro que quando nós erramos, é como a energia para ele é como se você estivesse correndo risco de morte, tá? É como se nós estivéssemos correndo risco de morte. É por isso que às vezes algumas pessoas ficam mesmo bem acelerada. Lembra que lá em cima eu comentei com vocês sobre quando se paralisa na ansiedade, no medo? Gente, me fala aí se vocês estão entendendo, porque eu estou olhando aqui, vocês estão caladinho, quietinho, mas me fala aí se vocês estão entendendo.
hein? Às vezes por um erro bobo, por um erro bobo. Gente, a gente dá dor no estômago, não é? Acelera o nosso coração. O que acontece? O juiz interno cria uma imagem de perfeição que ninguém consegue alcançar. Eu não consigo alcançar, você não consegue alcançar. Por isso que quando nós erramos, aí vem todo esse desespero, porque nós queremos a perfeição. Eu vivia muito isso antes das terapias, hoje não me cobro mais. Isso aí, Poliana, libertador, né? Libertador. Então, olha para você ver, o coração aperta. Gente, tem gente que dá dor no estômago por causa de um erro, entendeu? Então, é sobre essas coisas que nós precisamos entender. Vai com Deus. Depois eu ligo para você. Olha, agora olha para você ver uma coisa. O cérebro nosso só libera o hormônio da felicidade, que é a dopamina. Quem já ouviu falar da dopamina, gente? Ele só libera o hormônio da felicidade quando sentimos que vencemos, hein? Quando nós sentimos que vencemos. Aí eu vou te perguntar um negócio. Se o nosso cérebro ele só libera o hormônio da felicidade quando nós sentimos que vencemos, que hora que ele vai liberar se o tempo todo nós estamos nos cobrando? E a mensagem para o nosso cérebro na cobrança é de medo e ao mesmo tempo é de que nós não somos perfeitos. Que hora que nós vamos ter esses hormônios liberados? Que hora que nós vamos ter a dopamina liberada? É por isso que o tempo todo, às vezes, a gente está triste, chateado. Que hora? Nós estamos passando mensagem errada para o nosso cérebro. Nós já estamos passando mensagem errada para o nosso cérebro. As pessoas colocam muita responsabilidade em Deus. Deus não tem essa responsabilidade. Deus nos fez uma máquina, uma potência. Está tudo em nós. Ele nos deu isso, é o livre-arbítrio, é o direito de escolha. Olha para você ver. Ele colocou dentro de nós uma forma de que o que eu ouço vai dominar a minha vida. Aí você vai encontrar na palavra de Deus o Senhor dizendo: tudo que é bom, penseis. Tudo de é bom, ídolo. Né? Tudo que é proveitoso, façais. Olha o que ele está dizendo. Ele já está falando assim: coloque coisas boas na sua mente. Coloque coisas boas. A palavra de Deus, ela nos instrui. As pessoas, o povo perece por falta de conhecimento. Acha que Bíblia é só pegar e ler, sem entendimento. A Bíblia fala que nós precisamos examinar. Então, olha para você ver como que funciona a nossa mente. Então, se você se cobrar demais, e o Senhor já está dizendo na palavra dele, que nós não somos perfeitos, Deus já mostra para nós que nós somos perfeitos, mas que ele é perfeito, né? E que nós precisamos dele. Então, como que você quer cobrar uma perfeição de alguém que não é perfeito, como eu e você? E que é isso que o Senhor está falando. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se ele está dizendo eu venci o mundo, nós precisamos dele para vencer o mundo. Porque é nele que vai trazer uma nova mentalidade. Com essa nova mentalidade, nós vamos trabalhar o hormônio da felicidade. Se você se cobrar demais, que hora que o seu cérebro vai liberar o hormônio da felicidade? Se você nunca acredita que venceu, que hora que você vai liberar o hormônio da felicidade? Como a nossa mente pensa alto demais, nós nunca vamos conseguir liberar pequenas conquistas. Aprenda a se alegrar com pequenas conquistas. Com pequenas conquistas. Aprenda. Passa também isso para o seu filho. Está fazendo uma tarefa, está nervosa com ele, porque ele errou. Gente, foi algo libertador. Porque quando eu pegava tarefa, prova dos meus filhos, às vezes valia 10. Aí meu filho tirava 6, tirava 4. Aí eu falava assim, nossa, você tirou 4. Nossa, por que é isso? Não sei o que. Isso é crítica, é autocrítica que eu estou pondo no cérebro dele. Isso aqui é um exemplo de meu filho, mas eu estou falando para você pensar no seu marido, na sua sogra, no seu vizinho, nos filhos, né? Para você pensar no seu trabalho, para você pensar nas pessoas da igreja. O que você está pondo no cérebro dela? Aí, até eu entender sobre isso, hoje, quando ele me entrega uma prova, e se ele perdeu nota naquela prova, eu olho para ele e falo assim, nossa, você tirou 4. O que houve que você tirou 4? Tá vendo? É só porque você não fez isso aqui. Mas eu acredito que se Deus quiser na próxima, nós vamos ver se a gente estuda mais sobre essa área, você vai tirar mais, porque você tem capacidade. Olha, aí eu colocando a mensagem. Gente, conhecimento é libertador. Você entender a mente é libertador.
Eu peguei esse e-book que eu escrevi mesmo. Gente, eu vi que eu errei demais com os meus filhos quando eu era pequeno. Fiz os meus filhos sofrerem. Hoje eu consigo trabalhar com eles, mas eu vejo traumas que eu causei por não saber aquilo que eu coloquei no e-book. Por coisas tão simples como que eu fazia a cadeirinha do pensamento. Eu recebi um testemunho de uma mãe falando sobre isso. O que ela fazia e ela não entendia dessa cadeirinha do pensamento, só que ela não fazia cadeirinha, ela fazia canto do pensamento. Como que o filho dela reagia, ela não entendia que era isso e que agora ela estava tendo esse controle. Então, são coisas que nós precisamos. Então, agora eu vou ler rapidinho aqui. Quer falar alguma coisa? Pode falar, tá, gente? Mandei encadernar o meu. E o meu também tá encadernado, só que tá lá no quarto. Senão eu ia mostrar pra você. Eu encadernei o meu, porque eu vou escrevendo, né? Gosto disso. O meu também tá encadernado. Olha, com isso tudo que eu falei pra vocês, vem o cansaço. Aí você fica cansada, tá? Aí você fica cansado. Então vamos lá, gasto de energia. Ou seja, ficar defendendo das suas próprias críticas consome muita energia da mente. Nossa, por que eu fiz isso, Senhor? Nossa, por que eu sou assim? Oh, meu Deus do céu. Por que eu não faço como fulano? Por que a minha casa não é igual a fulano? Por que eu não faço? Por que no meu trabalho eu não consigo desenvolver igual a fulano? Isso gasta energia no seu cérebro, tá? Mente barulhenta, à noite, quando tudo silencia, a cabeça começa a repassar tudo o que você fez de errado. Você sabia disso, gente? Seu cérebro não descansa. Seu cérebro não descansa. Aí você começa o quê? A ficar o tempo todo em alerta. E aí você não descansa, você fica cansada. O tempo todo você vai ficar cansada. O corpo fica esgotado, esse cansaço mental suga toda a energia do corpo. Você acorda cansado mesmo sem ter feito o esforço físico. Olha para você ver. E esse PDF eu vou mandar para vocês, tá? Depois. Eu quero deixar uma palavra em meditação, tá? O erro que o nosso. Aqui tá assim: o erro que você cometeu de manhã era leve ao copo, no início aqui, lembra que eu falei, né? Mas a sua mente escolheu carregar ele o dia todo. E por isso que seu cérebro e o seu corpo estão exaustos agora. Se você continuar carregando as críticas, isso vai pesar. E você nunca vai se sentir bem. É por isso que quando alguém fala mal de você, quando alguém te critica, você explode. E dentro da psicanálise a gente fala sobre isso. Não é sobre você, é sobre a pessoa. A pessoa criticou, você tem que ter essa consciência. A pessoa está falando mal de mim. A pessoa está me criticando. Não é sobre mim, é sobre a pessoa. Pronto, primeira separação. Ela está criticando, é algo com ela. É o dia mal dela. Ela não gostou de algo que eu fiz, mas é ela. Agora, a crítica dela eu vou pegar, mas não como uma autocrítica para me cobrar, mas uma crítica para me fazer uma avaliação. Será que realmente eu fiz errado? Deixa eu fazer, avaliar os casos. Isso é consciência. Trazer à memória o que te dá esperança. Isso é trazer consciência. Eu pego a crítica daquela pessoa, não tem como eu apagar, porque o meu cérebro já captou. Mas agora eu vou fazer uma reprogramação na minha mente sobre a crítica que já chegou lá dentro. Que já chegou lá dentro, ei. Essa pessoa falou que eu não cuido da minha casa direito. Por que ela teve essa impressão? O que ela viu aqui que talvez eu não esteja fazendo direito? É lógico que cada um tem um jeito de arrumar, mas será que tinha alguma sujeira? Mas se eu olhei e eu vi a casa limpa, que eu limpo, e não vi nada que fosse demais, não, isso aí é o pensamento dela, é a forma dela. Então eu estou bem, eu estou limpando bem a minha casa. Deu para vocês entender, gente? O porquê que nós nos cobramos tanto? Me fala aí, se deu para entender o porquê que nós nos cobramos tanto. Fala para mim se deu, para você entender. Eu vou. Ô, gente, entra vocês aí, vão tirar uma foto. Sueli entendeu? Sueli. Quem mais entendeu, gente? Fico preocupada se vocês não entenderem. Vou tirar uma foto suas aqui, tá, gente? Ninguém quer aparecer aí, não, gente? Ai, ai. Hein?
Quem vai aparecer, gente? Vocês estão com vergonha? Ai, ai. Ó, oh, Sueli tá rindo ali. Poliana hoje não. Garanto que vocês estão tudo descabeladas, né, gente? Algumas deitadas. Olha, não se critique, não se cobre tanto. Tá? Avalie as vozes que estão falando ao seu redor. Né? Avalie, lembra? Leia a sua história. Até os 7 anos eu tô descabelada. Então, avalie a sua história, né? Até os 7 anos, o que aconteceu, né? Quais são os traumas, quais são as diretrizes que você ouviu tanto. Eu falei isso aqui uma vez, nós estamos aqui entre mulheres. Eu falei isso aqui na mentoria. Na mentoria. Eu ouvia muito, 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 muito dos meus pais. Menina não fica de perna aberta, menina não fica de perna aberta. O meu cérebro captou aquilo. E eu vivi isso no início do meu casamento, algo terrível. Porque, minha filha, eu não deixava minhas pernas abertas, gente. Nem para viver minha vida íntima com meu marido, não. Porque eu peguei aquilo até eu entender que eu não sou mais criança e que agora eu sou casada, que o meu corpo pertence ao meu marido, o meu marido pertence a mim, para mim conseguir reprogramar a minha mente. Então, tudo que você ouve, porque você está sendo ensinado, o seu cérebro está sendo ensinado. Então, não é sobre você criticar os seus ensinamentos. Não é eu criticar, por exemplo, os meus cuidadores, o meu pai, minha mãe. Não, eles ensinaram que eles aprenderam. Eles me deram o melhor deles. Mas eu fazia avaliações. O que eu estou assim repetindo o tempo todo e não estou percebendo? O que as pessoas estão criticando no meu emprego e que eu estou me cobrando? O que as pessoas estão falando que eu não sou e eu estou me cobrando? É por isso que às vezes você se cobra tanto e as pessoas viram e falam assim: ô fulano, nossa, não parece que era assim, não? Por que você está pensando assim? Né? Então não se cobre, comece a trazer o hormônio da felicidade para a sua mente, para o seu corpo. Porque se você pensar muito em coisa ruim, nas críticas, se você se criticar muito, você vai trazendo coisas ruins para sua mente. Seu corpo vai ficar cansado, seu cérebro não descansa, porque o seu cérebro quer consertar o erro. Então ele vai ficar só remoendo o erro, só remoendo o erro. E quando você acorda pela manhã, parece que você trabalhou a noite toda. Quem já acordou assim, gente? Eu já acordei. Parece que você trabalhou a noite toda, você não entende. É algo que você não fez reflexão e dormiu e seu cérebro continuou tentando consertar. Você nem percebe, mas o seu cérebro está... Você não morre, na hora que você dorme, você está ali, seu cérebro está funcionando. Ó. Tem gente que morre, né? Mas nós não, graças a Deus. Mas o seu cérebro está funcionando, tentando resolver um problema. Então é importante. Como é que fala, gente? Uma dica que eu quero dar para vocês. Sempre antes de deitar, faça uma reflexão no seu dia. 1 minuto vai acabar, gente. Uma reflexão do seu dia. Conserte algumas coisas, pegue algumas críticas e tenta remodular ela nos seus pensamentos, tá? Isso vai te ajudar a dormir bem. E agradeça. Gratidão traz transformação. Ó, Deus abençoe vocês, tá? Fique com Deus, tá? E ó, semana que vem nós temos mais. Convide mais pessoas. Hoje vai ficar aberto, mas depois eu vou trancar novamente. Tá? E fala lá no grupo que foi para vocês. Vocês estão caladinha lá. Não apareceu aqui, mas lá pode falar, tá, gente? Porque eu gosto de postar, tá? Isso ajuda outras mulheres. Então dá o seu testemunho lá, igual vocês deram aqui, tá bom? Ó, Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua casa, sua família, sua semana. Em nome de Jesus. Fique com Deus.